O Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de Campina Grande apresenta o audiolivro Alto da Índia, de Gil Vicente, produzido pelos alunos do terceiro período do curso de Licenciatura em Letras Língua Portuguesa. Trabalho realizado para a disciplina de Literatura Portuguesa 1, sob orientação do professor Dr. Nelson Ferreira Júnior. Sobre o autor, Gil Vicente foi um dramaturgo e poeta revolucionário de Portugal. Foi o pioneiro no teatro português, marcando o fim da Idade Média e o início do Renascimento. Assim como muitos escritores de sua época, há um mistério em volta de sua vida pessoal. Alguns estudiosos afirmam que Gil Vicente nasceu na cidade de Guimarães, em Portugal, no ano de 1466 e faleceu em 1536, pois é a partir deste ano que não se encontram mais referências suas. Gil Vicente casou-se 2 vezes e teve ao todo 5 filhos. O presente audiolivro traz a obra O Alto da Índia e conta com os seguintes personagens: ama, moça, castelhano, lemos e marido. Apresentado pela primeira vez no ano de 1509 em Almada perante a rainha Dona Leonor, foi uma das primeiras peças de teatro da Península Ibérica a ter uma intriga, ao invés de ser apenas um mero monólogo teatral recitado por um indivíduo, como era feito até então nas cortes palacianas. Foi também a primeira farsa escrita por Gil Vicente, ou seja, uma sátira social que mistura comédia e crítica aos maus costumes. Tendo como pano de fundo os descobrimentos e as suas consequências sociais, apresenta uma cômica história, onde denuncia as práticas de adultério cometidas pelas esposas dos navegadores e marinheiros, que na longa ausência dos maridos não tinham pudor nenhum em traí-los. Quando Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia numa viagem que decorreu entre 1497 e 1498, a expansão ultramarina portuguesa alterou-se completamente. Até então, Portugal dedicara-se apenas a explorar pequenas feitorias na costa oeste da África, mas depois que ultrapassou o Cabo da Boa Esperança, iniciou-se uma verdadeira campanha colonialista em terras do Oriente, fundando aquilo que, na altura, se chamou de Novo Reino de Portugal, governado por vice-reis, cuja administração estendia-se por 2 continentes. Toda essa expansão marítima pelos mares da Índia implicava uma constante circulação de embarcações na rota do Oriente, na altura vista como mais importante do que as descobertas do novo continente, pois era do Oriente que vinham os bens que eram depois vendidos para o resto da Europa. O Alto da Índia é uma peça do seu tempo, passada numa altura em que Portugal sofria transformações socioeconômicas e numa altura em que os portos estavam constantemente cheios de embarcações que chegavam e partiam, e em que os cais eram inundados com mercadorias nunca antes vistas e com estrangeiros que vinham de todos os cantos da Europa. Há, contudo, uma certa ironia no uso do título da peça, pois ela não fala sobre a expansão ultramarina na Índia e muito menos glorifica como outras obras da autora, sobretudo Os Lusíadas, que Camões escreveria 70 anos depois. Gil Vicente, como autor satírico que era, preferiu explorar as suas consequências nas relações matrimoniais, expondo de forma cômica aquilo que ocorria entre os casais e que o marido passava longos meses em alto mar e a mulher ficava sozinha em casa. Curiosamente, Camões expressaria a mesma ideia da obra Os Lusíadas, no episódio conhecido como Velho do Rastelo, levantando a dúvida se teria ou não visto uma representação desta peça de Gil Vicente. A peça em si foi inédita para a época, apesar do adultério ser hoje um tema universal na literatura. Naquela época o assunto era tido como tabu, contudo Gil Vicente não teve pudores em o abordar, criticando claramente, mas não condenando. Ele prefere caricaturá-lo em sua bizarria e deixando o público tirar dele juízos de valor. Há outros aspectos que distinguem essa peça das anteriores de Gil Vicente. Além de ter sido a primeira peça a contar uma intriga, foi a primeira das suas peças a ter tido escrita em português, o que é igualmente inédito, pois na altura o castelhano estava muito presente tanto na literatura como na sociedade. Aqui, a única personagem a falar castelhano é o amante castelhano, com o objetivo óbvio de o demarcar e de o distinguir como tal. O Alto da Índia é também, neste aspecto, um texto representativo do ponto de vista da linguagem viral de Portugal que estava a se passar. A peça é hoje uma das mais populares do pai do teatro português, que continua a ser representada tanto nos teatros contemporâneos como no seu texto original, em diversas adaptações. Apresentados o autor e os personagens e a obra, damos início ao Alto. Bem-vindos ao Alto da Índia.
tinha isso? É porque se parte é armada? Olha aí, mal estreada. Eu hei de chorar por isso. Por minha alma que pensei, e sempre imaginei que choravas por nosso amo. Por qual demo ou por qual gamo, nessa hora eu chorarei. Como me deixa, saudosa, toda eu fico amargurada. Pois por que ele está enojada? Dizei-me por vida vossa. Deixa-me, ora, Eramar, que dizem que não vai já. Quem diz esse desconcerto? Disseram-me que é muito certo, que é certo que ele fique cá. O Concelos me faz isso. Se eles já estão no restelo, como pode vir a pê-lo? Melhor veja eu Jesus Cristo, isso é que em porcos há menos. Certo, é que bem pequenos são os meus desejos que ficam. A armada está muito a pique. A receio ao de menos. Andei na maior e nela, a amassar ao biscoitar, para o demo levar, a sua negra canela. E agora dizem que não, agaça-me o coração, que quero sair de mim. Vai a moça Eu irei e saber fica se é a assim. ama dizendo: A Santo Antônio rogo eu, que nunca me cá depare. Não sinto, não se enfare, de um diabo zebedeu. Dormirei, dormirei, boas novas acharei. São João do Ermo estava, e o passarinho cantava. Deus me cumpra o que sonhei, cantando vem ela e Leda. Dai-me alvíssera, senhora, já vai lá de foz em fora. Dou-te uma toca de seda. Ou quando ele vier, dá-me do que ele vos trouxer. Ai, Mutieramar, agora é de tomar cá. Que chegada e que prazer. A moça fala só para o espectador. Virtuosa esta minha ama, do triste dele tenho dó. E que falas tu, lá só? Falo cá com esta cama. E esta cama? Bem que há. Mostra-me essa roca cá. Sequer fiarei um fio. Deixou-me aquele fastio, sem ceitio. A moça fala só para o espectador. Ali era má. Todas ficassem assim. Deixou-lhe para 3 anos trigo, azeite, mel e panos. Mal pesar vejo eu de ti. Pensas tu que eu não te entendo? Que entendeis? Ando dizendo que quem assim fica sem nada, como vós que é obrigada, já me vós entendendo. Esta era bem graciosa. Quem se vê, moça e formosa, esperar Poliramar. E se vai ele a pescar, meia légua pelo mar? Isto bem o sabes tu. Quanto mais a calecu, quem há tanto de esperar? Melhor, Senhor, se tu comigo a hora de minha morte, que eu faça tão peca sorte. Guarda-me, Deus, de tal perigo. O certo é dar prazer. Para que envelhecer esperando pelo vento? Quanto eu, por mim, muito nesse assento, aqui o contrário fizer. Parta em maio daqui, quando o sangue novo atiça. Parece-te que é justiça? Melhor vivas tu, amém, e eu contigo também. Quem sobe por essa escada? Paz seja nesta casa. Vós sois? Cuidei que era alguém. Segundo isso, sou eu nada. Bem, que vinda foi hora esta? Venho aqui numa busca minha de algo que perdi no outro dia, em que vos vi bela e bonestal, singela, e nunca mais me reencontrei, invisível me tornei, e inimigo de mim próprio. O céu contudo justificara, que por mim parte eu não sei. E ando um corpo sem alma, um papel que leva o vento, um poço de pensamento, um estado sem calma, desde o dia em que nasci, vós e Deus são contra mim. E nunca vejo o diabo ris do que vos falo? Bem sei eu de que me ri. Ris do mal que padeço, ris do meu desconcerto, ris porque tendes por certo e ver-vos não mereço. Andar, embora. Ó minha vida e minha senhora, luz de toda Portugal, teneis graça especial para a linda matadora. Soube que vosso marido era ido. Anteontem se foi. O diabo que eu dê, ele desastrado perdido, que mais índia que vós, que mais pedras preciosas, que mais alindadas coisas, que estar de junto los dois? Não é ele, Juan de Samora? Que arrastado morrera eu, e pelo que Deus quiser.
de vos deixar meia hora, e mesmo que mar se humilhasse, e a tormenta cessasse, o vento me obedecesse, e o quarto céu se abrisse, em nenhum momento vos deixaria. Mas isto é como o Evangelho, e em Deus fez a Índia, só para que eu convosco pudesse estar aqui, e só para minha felicidade, para gozar esta alegria que Deus a fez descobrir, e não há mais que dizer pela Sagrada Maria. Moça, vai aquele cão que anda naquelas tigelas? Mas os gatos andam nelas. Mas valha-nos Deus, falo com o coração nas Vós mãos, falais e vós desbaratos, falais em em gatos. que falaremos nós? Não me façais zangar, ou de fazer um desatino. Pensais que sou divino? Sou homem e sinto a mágoa. Trago de dentro um leão, metido no coração. Tenho a alma perdida, de ensanguentar esta espada, em homens que é perdição. Já Deus está importunado com as almas que lhe envio, pois não está em mim deixar um só ferido. Deixei vivo um além no porto, um homem zarrão entanto. Quando fui à sua procura, pensou que eu ia matar, Vós e de quereis caiu ficar morto de cá. medo. Agora é cedo ainda, tornarei vós outra vinda, e tudo se bem fará. A que horas me quereis? Às 9 horas e não mais. E tirai uma pedrinha, pedra muito pequenininha, à janela dos quintais. Entonces vos abrirei, de muita boa vontade. Sabeis Pois que sois homem ganhais de com verdade. isso Nunca o mundo vos todo canso. convosco, que apesar da minha aparência, tenho mais do que julgais, e não ficareis sem nada. Beijo-vos a mão, senhora, vou-me com sua licença, mais orgulhoso que Florença. Ide e vinde, muito embora. Jesus, como é rebolão! Dai ao demo o ladrão. Muito bem, me parece ele. Não vos fieis vos naquele, porque aquilo é refião. Já lhe eu tenho prometido. Muito embora, seja assim. Lemos, andava aqui, meu namorado perdido. Quem? O rascão do sobreiro? Mas antes era escudeiro. Seria, mas bem safado. Não suspirava o coitado, senão por algum dinheiro. Ainda ele não esquece? Há muito que não aparece. Quanto eu, não sei dele par. Quando ele souber a fé que o nosso ama aqui não é, Lemos vos visitará. Ou de casa. Quem é lá? Subirei Suba, quem é? vosso cativo, senhora. Jesus! Tamanha mesura! Sou rainha, porventura? Mas sois a minha imperadora. Quem foi do vosso passear, com luar e sem luar, toda noite nesta rua? Achei-vos sempre tão crua que vos não pude aturar. Mas agora, como estáis? Foi-se a Índia, meu marido, e depois homem nascido, não vê onde vos cuidais. E por vida de constância, Dizei já essa se não fosse mentira. a lembrança, Que eu não vos consentiria entrar em tanta privança. Pois agora estáis singela. Que lei me dais vós, senhora? digo que venhais embora. Quem tira aquela janela? Meninos que andam brincando e tiram de quando em quando. Metei-vos nessa cozinha que me estão ali chamando. Abra por caridade, exposto ao ridículo, que faça como em cinquenza, em o que se promete cumpre-se. Calai-vos, mulher amar, até que meu irmão se vá. Dissimulai por enquanto. Ora, vistes o quebranto? Andá, mulher amar. Quem é aquele que falava? O castelhano, vinagreiro, E o que quer? vem pelo dinheiro do vinagre que me dava. Vós quereis Vai esta cassear? moça à ribeira e traga cá toda inteira, que toda se há de gastar. Azevias trazerei? Dá o demas a avesias, não compres, já me enfastias. O que quiserdes, comprarei. Traze uma quarta de cerejas e um cetil de bribrigões. Cabrito? Tem 1000 varejas. E as ostras, trazerei delas? Se valerem caras, não. Antes traz mais um pão e um vinho das estrelas. Quanto trazerei de vinho?
3 pichés deste caminho. Dás-me um cinquinho, Toma aí não mais mais? 10 reais, e vai e vem, muito improviso. Quem vos anojou, meu bem, bem anojado me tem. Vai-se cantais em vosso siso? Deixe-me cantar, senhora. A vizinhança, que dirá, se meu marido aqui não está, e vos ouvides cantar? Que Mentirosa razão de lhes posso eu dar? Marinila, isto é burla ou és burletal, charlatã? Quereis que faça barulho, que me ouça toda a O cidade? corregedor, temo tanto essa devassa. Entrai-vos nessa outra casa, que sinto grande rumor. Chega à janela. Falai vós, passo, missé. Que se lixe o silêncio, isto é burla ou és o diabo? Que vos posso eu mais fazer? Então não está na hora da vinda de Juan de Samora? São noites de Natal, quer amanhecer já, e não faltará meia hora. Meu irmão, pensei que se ia. Ah, senhora, e ri-vos vós? Abra-me a porta, por Deus! Tornarei cá outro dia? Sossega, coração, acalma-te, leão. Não deites a casa abaixo, nem faças grandes espalhafatos, que morre como Sansão. Este engano é verdadeiro, pelos ossos de Mideia. Que eu arrastado seja, amanhã pela cidade, pelo sangue soberano da batalha troiana, e juro a Santa Casa. Pra que essa jura tanta? E ainda estás a gozar? Quero destruir o mundo, queimar a casa, esta é a verdade. Depois queimar a cidade. Senhora, é isto que sinto. Depois, se Deus me acusar, quando lá com ele me vir, que só por causa de uma mulher, bem saberei o que responder, quando chegar à altura. Isso são rebolarias. Seja Deus minha testemunha, que vereis o que vos digo, antes que Caminho passem de 3 Calecu. dias. Praza, a Virgem consagrada. O que é isso? Não é nada. Assim, viva Beelzebub! E-vos embora, Senhor. Que é isto? Quer amanhecer? Tudo está a vosso prazer, com muito dobrado amor. Quantas artes, quantas manhas que sabe fazer, minha ama. Um na rua, outro na cama. Que falas? Que te arreganhas? Ando dizendo entre mim que agora vai em 2 anos que eu fui lavar os panos, além do chão de acalme. E logo partiu a armada, domingo de madrugada, não pode muito tardar. Nova se há de tornar nosso amo para a pousada. Azinha? 3 anos há que partiu Tristão da Cunha. Quanto eu, ano e meio punha. Mais 3 e mais haverá. Vai tu comprar de comer? Tens muito para fazer, não tardes. Não, senhora, eu virei logo nessa hora. Mas que graça que Se eu lá não se este detiver. negro, meu marido, tornasse a Lisboa vivo, para minha companhia. Ah, mas isto não pode ser. Que ele havia de morrer somente de ver o mar? Quero fiar e cantar. Ai, senhora, venho morta. Nosso amo é hoje aqui. Manova venha por ti, perra, excomungada, torta. A garça em que ele ia vem com muito grande alegria pelo restelo entre agora. Pela vida minha, senhora, que não falo zombaria. Eu vi pessoa que o viu, gordo, Se eu te que é caiar, para mata-me quem me espantar. pariu. Quebra-me aquelas tigelas e 3 ou 4 panelas, que não achem que comer. Que chegada e que prazer. Fecha-me aquelas janelas. Deita essa carne De e esses Mercedes gatos. está minha Desfai ama, toda essa desfeitos estão os tratos. Por que não matas o fogo? Raiva, que esse é outro jogo. Perra, cadela, tinhosa, que rosmeias, aleivosa. Digo que eu matarei logo. Ah, não sei pra que viver. Ali, uma hora este é. Quem é? Homem de pé, Gracioso se quer fazer. Subi para cima. É o nosso amo, como rima! Teu amo, Jesus, por vísceras pedirás tu. abraçai-me, minha prima.
Jesus, quão vos negro e tostado, não vos quero, não vos quero. E eu a vós sim, porque espero, sede mulher de recado. Moça, tu que estás olhando, vai muito asinha soltando. Faz fogo, vai por vinho e a metade do cabritinho, enquanto estamos falando. Ora, como vos folhar? Muita fortuna passei. E eu, o quanto chorei, quando a armada foi de cá. E quando vi desferir, e começaste de partir. Jesus, eu fiquei finada. 3 dias não comi Nós, nada. A alma 100 léguas daqui, saltou tanto. Sudoeste, sudoeste, e oi, sudoeste, que nunca tal tormenta vi. Foi isso a quarta-feira? Aquela logo primeira? Sim, e começou na alvorada. E eu fui-me de madrugada a Nossa Senhora de Oliveira. E com a memória da cruz, fiz-lhe dizer uma missa. E prometi-vos em camisa a Santa Maria da Luz. E logo a quinta-feira fui-me ao Espírito Santo. Com outra missa também. Chorei tanto que ninguém nunca viu ver tal pranto. Correstes aquela tormenta? Andar. Durou-nos 3 dias. As minhas 3 romarias, com outras mais de 40. Fomos na volta do mar, quase a quartelar. A nossa garça voava, que o mar se espedaçava. Fomos ao rio de Meca, palejamos e roubamos, e muito risco passamos a vela, e a árvore seca. E eu cá esmurecer, fazendo 1000 devoções, 1000 choros, 1000 orações. Assim havia de ser. Juro-vos que de saudade tanto de pão não comia. A triste de mim cada dia, doente, era uma piedade. Já a carne nunca a comi. Esta camisa que trago, em vossa dita a vesti, porque vinhas bom mandado. Onde não há marido, cuidai que tudo é tristura. Não há prazer nem folgura. Sabeis que é viver perdido? A lembrar-vos eu lá? E como? Agora, Aramá, lá índias muito formosas, lá fareis vós das vossas. E a triste de mim cá, encerrada nesta casa, sem consentir que vizinha entrasse por uma Lá brasa. vos digo Por que há honestidade. fadigas, tantas mortes, tantas brigas e perigos descompassados, que assim vimos destroçados, pelados como formigas. Porém, vindes vós muito rico. Se não for o capitão, eu trouxerá o meu quião, 1 milhão vos certifico. Calai-vos que vós vereis, com Agora louça me haver quero de eu sair. rir, disso que me vós dizeis. Pois que em vós vivo viestes, que quero eu de mais riqueza? Louvada seja a grandeza de vós, Senhor, que me trouxesse. A nau vem bem carregada? Vem tão doce embandeirada, Vamos-la, rogo-lo ver. far-vos-ei nisso prazer? Sim, que eu estou muito enfadada. Vão ver a nau e fenece esta face. O Alto da Índia, de Gil Vicente, recita fatos inspirados na vida real e os sentimentos reais dos homens, consignando assim as falhas humanas, quando no enredo da peça faz menção às falhas comportamentais de todas as classes sociais. Essas críticas se fazem presente quando o autor trata do comportamento imoral e infiel de Constança, a ama, a principal personagem da farsa. Isso na ausência do marido, que deixa o lar em decorrência da expansão ultramarina, que poderia ser alocado como outra crítica, já que com essa expansão, muitos costumes tradicionais à época, e principalmente a família, se perdem. Com relação à trama, a ama se mostra uma mulher despudorada, incapaz de controlar seus desejos sexuais na ausência do marido, além do fato de enganar ambos os amantes, Castelhano e Lemos.
A personagem Vicentina apresenta atitudes totalmente opostas às outras personagens femininas vistas em outros clássicos, como, por exemplo, Penélope, em Odisseia, que se mostrou sempre fiel a Ulisses. Em contrapartida a isso, Gil Vicente apresenta comportamentos condenados pela sociedade da época, porque, embora os personagens sejam fictícios, os mesmos vivenciam situações típicas de determinada sociedade. Dessa forma, o autor denuncia a sociedade vigente. Ao contrário do que ocorria com personagens como, por exemplo, Luísa em O Primo Basílio, que foi acometida pela morte por um fim trágico, a ama, Constança, em O Alto da Índia, apesar de viver situação semelhante à do adultério, não tem um fim trágico, já que Gil Vicente preocupou-se em expor o que havia de mal na sociedade, até porque uma das características da farsa é o seu efeito cômico. Portanto, se houvesse algum tipo de castigo, perder-se-ia essa característica. O Alto da Índia, de Gil Vicente, foi encenado por Wagner Cristina da Silva Pereira, no papel de ama, Constança, Litiele Silva Pereira, como a moça, Tássio Lacerda Dantas, como Lemos, Cristiane Rolim Gomes, no papel de Castelhano, e colaboração de Rony Pereira, como o marido. Os comentários são de Albiana Aristóteles de Albuquerque e Arthur Alexandre Ferreira, sob a edição de Márcia Maria do Nascimento.